Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Bruna e hoje eu trouxe o terapeuta Carlos. A gente vai falar sobre o abandono afetivo. Muitas pessoas passaram por isso na vida infantil e tem umas características que continuam na vida adulta se a gente não olha, não trata, não cuida. Então, eu vim falar hoje um pouquinho dos aspectos emocionais e o Carlos é que vai fazer essa ponte aí, tá bom? Então, vamos lá. Carlos, o que é o abandono afetivo? Bom, o abandono afetivo, quando a gente fala em abandono afetivo, nós estamos pensando numa época em que o sujeito está nascendo, né? E ele está se desenvolvendo. Então, o abandono afetivo que se torna um trauma, na verdade, né, uma coisa mais séria, ela acontece no período, nos 3 primeiros anos, na infância, né, em que aquela criança, ela se vê faltosa, né? Não tem, né, atendido aquelas necessidades básicas de atenção, de cuidado, né? E quando se fala afetivo, estamos falando de ouvir, né, se preocupar com os sentimentos, né, daquela pessoa. Então, o abandono afetivo grave que traz um trauma, ela ocorre nos primeiros anos de vida. Até os 5 anos, 6 anos são as fases mais graves, né? Que fica marcado na subjetividade daquele sujeito, né? É isso. A autora do livro Filhos Adultos de Pais Imaturos, acho que é Lindsay, depois eu boto o nome aqui para vocês. Ela descreve a parte da solidão emocional da criança. E ela fala por que os pais não fazem a conexão. Quando é que os pais não fazem a conexão com a criança? Então, como é que seria esse abandono? Além das negligências físicas que podem acontecer, tem a falta de interesse por aquele indivíduo, não estímulo à fala, Sim. não olhar com contato visual interessado na criança. Sim. As punições são muito descabidas, ou seja, a criança não tem um conhecimento do que acontece na circunstância e ela sofre a punição sem saber o que aconteceu. Por exemplo, lá na psicomotricidade, na terapia corporal, a criança não sabe o que é dentro e fora. E os pais, às vezes, brigam com a criança. Você botou tudo para fora, mas a criança não tem internalizado ainda o conceito espacial de fora e dentro. A falta de interesse, a falta de empatia, né? Então, isso também se caracteriza como uma falta de empatia. A falta de conhecimento do processo do desenvolvimento psíquico. Aí vou falar da Bruna. A Bruna, gente, esquece terapeuta. A Bruna acha um pequeno absurdo você ter um filhinho e você não se debruçar o mínimo para entender sobre como é que é essa maturação do desenvolvimento, né? A gente tem a linha da educação que explica isso, a gente tem a linha da psicologia do desenvolvimento, né? Tem que saber os marcos. Hoje em dia tem até aplicativo que diz e tal, para você comprar um brinquedo adequado, enfim. Mas as pessoas não se preocupam com isso. Infelizmente, ainda na nossa educação, a gente educa crianças como se fossem pequenos adultos. É por aí. É por aí. Por aí. Mas eu digo uma coisa, vou dizer uma coisa bem simples, que esses primeiros cuidadores, se tiver essa coisa, né, ela não precisa ter tantas informações técnicas, né, tanto conhecimento que hoje nos é permitido saber, né, por conta das pesquisas, né, de todas as teorias, as pessoas que os médicos, os doutores, os terapeutas que se debruçaram a pesquisar o comportamento humano nos trouxeram. Se os cuidadores eles tiverem amor real, sincero, né? Se eles tiverem como expressar este amor. Sim, a conexão emocional com eles, aí eles conseguem. Essa conexão emocional, afetiva com o seu feto, né, com o seu bebê, com a criança, se houver essa ação, independente do formato, da forma, se houver este amor, essa predisposição em doar-se legitimamente, não haverá abandono afetivo. Isso é verdade. E não haverá traumas.
consequências para o futuro, para uma vida adulta complicada, perturbada, difícil, né? Não haverá. E quais seriam essas consequências, na verdade? Olha, eu posso lembrar aqui, para não se estender muito, né? A dissociação é uma delas, né? A falta de conhecer-se, né? No que eu estou falando assim, você não sabe a sua identidade, né? Isso não desenvolve, né? Porque você não teve aquela cumplicidade nos primeiros anos de vida, então você não teve a oportunidade de ver num espelho, que é o cuidador, a si mesmo, né? Porque a identidade, a personalidade, ela vai se formando nos primeiros anos de vida. E como é que se dá isso? Em parceria com o cuidador. O cuidador é um espelho. Então, o bebê ele se vê pelo cuidador. Se há ausência desse cuidador de maneira afetiva, presencialmente também, né? Esse bebê não desenvolve essa identidade, essa personalidade, né? Ela fica numa falsa identidade, né? Às vezes por um mecanismo de defesa, né? Então, quando adulto, essa pessoa vai ter dificuldade de relacionamento, vai ter dificuldade em encontrar um parceiro, uma parceira que venha ter uma troca sadia, né? Essa pessoa vai ter dificuldade de sociabilizar-se, confiar nas pessoas, Confiança. Dissociação e outras coisas tem mais. outros Né? danos cognitivos, muita carência às vezes, afetiva, a pessoa pegada. Pode ter até uma coisa que eu falo que é a falsa empatia, que é tipo a falta de percepção do outro, a pessoa não consegue, como ela não sabe como funciona a dinâmica da relação, então às vezes ela quer muito dar amor, quer contornar, mas ela não percebe o outro, então não tem aquele diálogo, né, a troca. Então é bem difícil, pode acarretar problemas cognitivos, é bem comum. Dependência emocional Dependência também. emocional. Né? Para querer receber a atenção daquele parceiro, aquela parceira, essa pessoa com a carência, né? Ela começa a demonstrar-se de várias maneiras para que tenha esse retorno do parceiro, né? E ela se sinta aceita, né? Amparada afetivamente, né? Para que ela não venha se sentir rejeitada, que é, na verdade, a essência né, do abandono afetivo. Né? Você sofreu abandono afetivo, você sofreu uma rejeição, é o que a criança sente. Né? Então, a dependência se dá aí. Ela tentar fugir o tempo todo, né, desse sentimento de rejeição que está dentro dela, então ela fica desempenhando papéis para que o outro venha a corresponder àquela necessidade que ela tem. E esses papéis são sempre falsos, porque a pessoa não encontrou o eu de verdade dela, ela não está em comunicação com ela. Então ela está num eu falso. O pessoal aqui costuma ter, sabe o que, Carlos? Muito rejeição, sentimento de desamparo, que eu até falei na facilitação que a gente fez, e a falta de confiança pessoal também. A pessoa não confia nela. Então ela vai fazer um projeto de trabalho, uma apresentação que seja, ela começa a não confiar. Ela não tem a percepção nítida de sua personalidade, dos seus valores, de suas capacidades, até de suas fraquezas. Ela não tem exatamente a percepção disso. Então, é natural que ela tenha uma baixa autoestima. Então, com uma baixa autoestima, os projetos eles fracassam, né? Não vão adiante, não tem sucesso. Né? E quais seriam as soluções para isso? Terapia. A gente fala isso sempre. Terapia. Eu falo porque podem haver outras formas, né? Mas a terapia do falar, né? A terapia em que você busca entender-se, é essa terapia que eu digo, né? Do autoconhecimento. Você caminhar, né? Para um lugar onde você ainda não chegou. Pode parecer estranho, né? Mas por quê? Porque você ainda não se encontrou consigo mesmo, né? Quando você caminhar para dentro, você vai ver não só esse abandono afetivo, esse sentimento de rejeição, mas outros sentimentos que você até então não sabia que tinha, né?
era um sintoma, você não, mas não sabia a raiz dele, e você vai se defrontando com esses sentimentos, com essas questões internas, você vai resolver a questão. Né? Porque você precisa, né, é necessário para que você saia desses sintomas da rejeição e outros sintomas mais, você primeiro saber que tem. Sabendo que tem, você precisa saber a causalidade daquele sintoma, daquele sentimento, daquele afeto que está em você. Sabendo dele, enfrentando ele, você vai trazer a luz da razão, das causas, e você vai trabalhar, ressignificar, porque os sentimentos que estão escondidos, esses afetos que você vai ter que se encontrar, eles surgiram na infância. Ela foi um bebê, uma criança, um adolescente. Né? Hoje nós estamos falando como um adulto. Né? Eu espero que todos estejam aqui, sejam adultos, é o que eu suponho. Mas um adulto agora, se encontrando com esse momento, né? E levando a luz da razão, a racionalidade, né? A lógica, a esse momento e ressignificando como um adulto. Né? É assim que a questão se resolve. Né? Então precisa-se falar para alguém que esteja apto a escutar de uma maneira técnica, preparada, para que possa ajudar essa pessoa, através de sua técnica e sua terapia, a chegar nesse momento. Né? Nesse sentimento que está lá e que está causando sintomas, e um deles é a rejeição. E isso. Sintomas físicos também melhoram. Sim, não sei qual que você está mencionando, mas é normal que alguns sintomas, por exemplo, a dissociação, ela pode ter alguns casos que não tem cura, né? Mas em alguns casos vai se amenizando, né? Em alguns casos... É que eu sempre acredito que a parte física anda junto, né? Então, qualquer coisa, às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça, a gente pode mexer com a parte médica, mas a gente mexendo com o emocional também sempre... Não, mas faz sentido, é isso mesmo, porque o físico, na minha visão, é uma consequência daquela parte subjetiva que nós somos, né? Então, ela pode sim melhorar, os sintomas podem ser reduzidos, melhorados, né? Aí melhora as relações, vai melhorar a sua desconexão com você mesmo, a sensação de solidão vai saindo, porque você vai tendo esses encontros com a sua identidade, você vai se fortalecendo. Dentro de um processo, né? Dentro de um processo. Não é assim, no estalar de dedos, como muitos pensam que mas não é. A gente gostaria que fosse tão rápido, né? Mas não é. Não é. Tá bom. Então, obrigada, Cá. Nada. Queridos, a gente se vê e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.